E a Copa do Mundo começa amanhã e, claro, aqui na Jovem Pan você vai ficar sabendo de todos os detalhes do mais importante torneio de futebol do planeta. Confira os destaques neste domingo na reportagem de Pedro Sperber. Está chegando a hora. Em pouco mais de 24 horas, teremos o início da principal competição de futebol de seleções. O Catar, país sede da 22ª edição da Copa do Mundo, já está preparado para receber 32 nações que irão batalhar pelo título. Em busca do Hexa, a seleção brasileira termina neste sábado seus preparativos em Turim, na Itália, e desembarca no Catar para a disputa do torneio. O Brasil será o último país a chegar em solo árabe e terá menos dias de treinamento no país em comparação aos seus rivais de grupo. Contudo, para a Universidade de Oxford, essa demora para chegar ao país sede pouco importa no que pode ser o resultado final do torneio. Em estudo feito por Joshua Adambu, doutor e pesquisador da instituição britânica, o Brasil é a seleção com maior chance de vencer o Mundial, com 14,72%. Além do Brasil, a Argentina, segundo a pesquisa, soma 14,36%. Depois da dupla sul-americana, a Holanda aparece com 7,48% de chances. Fechando a lista das 5 seleções com mais chances, a Espanha aparece com 7,03% e a França, atual campeã, com apenas 6,37%. O levantamento também apontou uma possível final entre Brasil e Bélgica, com vitória da amarelinha sobre os belgas. O projeto utilizou métodos matemáticos e simulou 1 milhão de vezes a primeira fase. Na fase seguinte, o número de simulações chegou a 100 mil. De acordo com a universidade, foi utilizada como uma das bases todos os jogos realizados pelas seleções participantes desde 2018. A bola rola para Catar e Equador neste domingo, abrindo os trabalhos para a Copa do Mundo. No final do dia 18 de dezembro, saberemos se o estudo de Adam foi certeiro ou não. Todas as informações da Copa do Mundo você confere aqui, na Jovem Pan. Bom, a gente recebe aqui nos estúdios ele, Mauro Betting, que já está preparado para a cobertura da Copa do Mundo aqui pela Jovem Pan. Tudo bem, Mauro? Bem-vindo. E qual que é a sensação de cobrir a 40ª Copa do Mundo da sua carreira, hein? Você sabe, bom dia, Thiago, bom dia, Paula, bom dia, Jovem Pan. Você sabe que, até paro, são 22, né, Thiago? 22, 22, é. Eles começaram a 22ª. De 1990 para cá, eu prefiro não fazer as contas quantas são, né, trabalhando. Mas é sempre a mesma emoção infantil, né? E no meu caso infantil mesmo, porque eu quase morri na primeira Copa, que eu não lembro por conta disso que eu vou contar. Meu pai esqueceu que eu estava no colo dele no Brasil e Inglaterra de 70, no 7 de maio, horas depois de nascer o capitão do Penta, o Cafu. Não tão longe de lá no bairro de Ipiranga, o Brasil fez aquele golaço com o Jairzinho. Meu pai foi celebrar, esqueceu que eu estava no colo, bati a cabeça na frente da televisão e fiquei desse jeito. Então, assim, a minha Copa inesquecível eu já começo esquecendo. E de lá para cá são muitas emoções e a gente vai ter mais emoções porque eu acho que uma história que o Brasil vai começar a escrever a partir de quinta-feira contra a duríssima seleção da Sérvia pode ir longe como foi o Brasil em 70 no México. Essa é a 22ª edição do ano de 2022 e uma Copa fora de época, não é, Mauro? A gente sempre teve Copa no meio do ano. A Copa de 70 que você citou começou no dia 31 de maio, por exemplo, né? E é uma Copa fora de época. Isso vai interferir de que maneira no desempenho dos jogadores? Não só o calor lá no Catar, mas ser uma Copa no fim do ano. Isso interfere no desempenho deles ou não? Deve mudar bastante, sim, Thiago, porque a esmagadora maioria dos atletas atuam na Europa nesse calendário que é muito mais racional que o brasileiro. Então eles estão em meio de temporada, então não estão tão desgastados como chegavam antes. Fora o fato de que, por conta dessa bagunça, dessa tabelinha FIFA e Qatar, você terá o menor tempo de preparação de todas as Copas. Até as Copas dos anos 30, se treinava mais. No convés do navio, é fato. As delegações que vieram ao Uruguai em 30, ou que foram à Itália em 34 e à França em 38, as delegações, claro, da América e da Europa, quando foram ao Uruguai, elas passavam 2 semanas, uns 15 dias de navio, treinando no navio. Agora não. O Brasil terá menos de 15 dias para treinar, para se preparar para a Copa e a esmagadora maioria das seleções também. Então pode ser que neste Mundial a gente tenha mais individualidade
individualidades decisivas do que o coletivo. E como o Brasil está muito bem coletivamente e a grande média do time está acima da média também no seu desempenho nos clubes, o Brasil chega realmente como um dos grandes favoritos. Até quando não é, a gente diz que é. E quando eu digo a gente, não é só a torcida brasileira, é a imprensa e a bola mundial. Mauro, qual jogador você acha que pode surpreender nessa Copa? Algum nome assim que está um pouco mais de canto, mas pode chegar chegando ali com os 2 pés e fazer bonito? Grande questão, né, Paulo? A gente pega, por exemplo, na história das Copas na Itália em 90, era um quase que reserva da Juventus, Totò Schillaci, que foi artilheiro da Copa do Mundo. Em 94, o Salenko, por causa de um jogo de Camarões, o atacante russo, foi um destaque. Acho que de surpresa mesmo, de primeiro, poderia citar um jogador de uma seleção que talvez não vá tão longe, mas ele joga muito, que é o Musiala da Alemanha, que talvez nem titular seja. E pode pintar como no Brasil da Copa 86, um Josimar, que chegou em cima da hora para a Copa, acabou substituindo o lateral titular Edson e foi um grande nome, não um craque da Copa do Mundo. Eu acho que dessa vez, em termos de surpresa mesmo de jogador, não vamos ter. Para mim, o craque da Copa vai ser o Neymar e o artilheiro vai ser o Messi, ou seja, mais do mesmo, o que vai ser ótimo para todos nós. Você falou do Schillaci aí da Copa de 90, é interessante que ele nem acreditava que seria convocado para a Itália, e ele foi obrigado a pagar uma aposta, então ele aparece nos primeiros jogos da Itália com o cabelo praticamente raspado, né, Mauro? Pois é, não é um raspado tão famoso como seria o mezzo raspado e bem feio do Ronaldo, mas foi tão lindo o fenômeno em 2002 que isso acontece. E claro, são grandes histórias de superação para todos os atletas. É uma Copa que teremos o maior número de atletas por seleções, por óbvio, que são 26 agora. Pode até criar algum outro probleminha de condução do elenco, mas nisso, em termos de seleção brasileira, a gente não vai ter, não. O Tite preparou muito bem esse Brasil, pode até não ganhar a Copa, o mais normal é que não se ganhe. Estamos falando do futebol mais vezes campeão, que ganhou 5, mas claro, não chegou em 16, e é a única seleção que chegou em todas as Copas. Mas dá para imaginar que sim, teremos um Mundial muito interessante, menos desgastante por estar no meio da temporada e até pela condição climática dos estádios. E tem alguma coisa boa na Copa no Catar, e tem uma coisa boa, é que pelo menos a temperatura não será tão escaldante como é para as equipes treinarem. E talvez por isso essa opção do Brasil de treinar até ontem em Turim, no frio de Turim, 2, 3 graus, talvez tenha feito a seleção treinar com maior intensidade e chegar muito bem preparada em busca do Hexa. Mauro, a gente tem falado bastante sobre o Neymar, muito se fala no nome dele nessa Copa aqui de 2022. Essa expectativa em cima dele pode acabar gerando ali um psicológico um pouco abalado, ele pode ficar se sentindo pressionado nessa Copa. Eu vi você falando que essa pode ser uma das melhores Copas dele, é isso? É verdade, Paula, pode ser sim, e acredito que será. Ele está tão bem preparado, porque com 12 anos de idade, ele quase foi ao Real Madrid, negociado pelo Santos, com 12 anos, e só não foi porque ele não quis. Aí, infelizmente, em 14, a primeira Copa dele, para mim, deveria ter sido em 2010, o Dunga não o quis chamar. Em 14, ele teve aquela lesão nas quartas de final, uma fratura nas costas que o impediu de jogar, e o Brasil parece que em solidariedade não quis jogar no Mineiraçem no 7-1 contra a Alemanha lá em Minas Gerais. Em 18, na segunda Copa, né, a última Copa do Brasil, ele fez um bom Mundial, mas ficou mais marcado por simulações do que pelo bom futebol que fez. E quando ele e o Brasil jogaram muito, Courtois jogou demais e a Bélgica eliminou o Brasil nas quartas. Agora ele está muito bem preparado, as férias foram praticamente uma pré-temporada, a pré-temporada no Paris Saint-Germain parecia a temporada, e ele chega no ápice da forma técnica, física e provavelmente mental. Que vai ser cobrado, ele é cobrado desde os 12 anos. Ele até se cobra demais. E acho que ele vai conseguir render, porque é um time muito bem preparado e muito bem estruturado pelo Tite. Ô Mauro, há algumas semanas você sempre vinha destacando aqui a possibilidade de uma final entre Brasil e França, né? Mas você disse que essa expectativa meio que se enfraqueceu nos últimos dias por causa dos desfalques da França. Esses desfalques são realmente sérios? A seleção da França pode perder mesmo uma condição que a gente tinha, né, para essa Copa do Mundo? Pode sim, Thiago. Ainda é uma das favoritas, até porque claro, a atual campeã é uma bicampeã do mundo. O primeiro título na França em 98, o último na Rússia em 18. Perdeu jogadores importantíssimos, sobretudo no meio campo, como Kanté e Pogba. Mas os dois jovens que atuam no Real Madrid, que são muito bons, Tchouaméni e o Camavinga, podem dar conta do recado. E se tem uma seleção, digamos, que poderia perder gente, como perdeu demais por lesão, é a francesa, pela qualidade e quantidade de opções. Ainda é um time muito bom, perdeu
perdeu outro jogador muito importante, que é um Nkunku, atacante que não era titular e só não era porque tem um time que tem Benzema, o melhor do mundo, Mbappé, que vai ser o melhor do mundo, e o Griezmann, que foi um dos melhores da Copa passada. Mas o Nkunku vai fazer falta, Kanté vai fazer falta, Pogba vai fazer falta, Kimpembe nem tanto, mas é um time muito bom. O que a gente, por exemplo, em relação à França, eu já não tenho mesmo a convicção, é que o time tem sido instável, o trabalho deixa-me dar mostras de desgaste e, convenhamos, desde 62 não temos um bicampeão mundial. Então, evidentemente, para a França as coisas complicam. Mas pelo chaveamento aqui, palpite de bolão. Eu ainda acho que a França pode ir longe e, se não for a França, aí palpite de bolão para ganhar e, de repente, comprar o próprio Catar. Aposte na Dinamarca, que é um time que a gente não dá tanta bola, mas que pode fazer uma Copa do Mundo bastante interessante. Mauro, em toda a Copa a gente ouve muitos burburinhos em relação ali aos atos que os jogadores fazem antes, no pré-jogo, por exemplo, saem à noite, dão aquelas fugidinhas, alguns levam namoradas, o que pode acabar atrapalhando os jogadores brasileiros neste momento, ao seu ver? Algum jogador levou alguma namorada? Algum jogador ali você acha que dá um pouquinho mais de trabalho antes de estar em campo mesmo? Pois é, como eu não lembro qual jogador do futebol falava que o sexo antes dos jogos só atrapalharia se fosse feito no vestiário, né? Ou durante a partida, no intervalo. Então, assim, não há problema, pelo menos da minha parte, não há restrição, até porque eu também não sou atleta. Mas eu acho que até nisso, Paula, a seleção está muito bem preparada. O Tite conseguiu fazer um grupo bastante coeso. Tem os que dão as suas escapadinhas, tem outros que não dão, mas nos últimos anos, até pela condição financeira mais favorável, praticamente todos os atletas levam as famílias, né? Foi assim na Rússia e agora assim. Uma família que pode causar distração, no mais das vezes mais ajuda. Aliás, família ajuda sempre em qualquer lugar, né? Então eu acho que nesse aspecto não teremos problemas, não teremos grandes documentários, digamos assim, da Netflix, do HBO Max, como tipo escapadas do Romário em Copa do Mundo. E até pelo que o Romário escapou na Copa do Mundo de 94, valeu a pena. Ô Mauro, falando um pouco sobre a medição de forças, né, da América do Sul, principalmente, com Brasil e Argentina e também Uruguai, com a Europa. A gente sabe que desde 2006 só europeus conquistaram a Copa do Mundo, ou seja, são 4 europeus que conquistaram essas 4 últimas Copas do Mundo, ou seja, uma hegemonia europeia que a gente nunca viu. O último campeão aqui das Américas é justamente o Brasil de 2002. Essa medição de forças de agora, o que isso vai significar para o futuro do futebol mundial? E é bom lembrar o seguinte, a gente torce, claro, para a seleção, mas se o Brasil não ganhar essa Copa, vai igualar a fila 70-94. Isso seria péssimo, né? Péssimo, até porque a gente lembra bem como o Brasil sofreu para a preparação de 94, nas eliminatórias de 93, o que eram xingados, não só vaiados, Parreira e Zagallo, e o Brasil foi merecidamente tetra, embora pudesse jogar um pouquinho mais. É um momento complicado e tem sido mais complicado nos últimos anos, até porque, como você destacou, Thiago, não tem havido enfrentamento entre seleções sul-americanas e europeias, porque depois da Copa da Rússia, a UEFA criou mais um torneio, a Nations League, que obriga praticamente os clubes europeus, os clubes das seleções europeias, a atuarem entre si. Então, nesse ciclo todo da Rússia até agora, o Brasil só enfrentou a República Tcheca entre as seleções europeias. Então, falta esse nível de enfrentamento. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, o Brasil muito preparado para tentar o Hexa. Mas sim, ganhando o Brasil ou não ganhando, a gente precisa pensar e repensar muita coisa no futebol sul-americano. Porque as eliminatórias que vimos para esta Copa no Catar foram de pior nível, não pela seleção brasileira, mas mesmo a Argentina, que vem forte, não só pelo Messi, e o Uruguai, que deve fazer uma Copa muito boa para os jogadores como o Valverde, como o Darwin Núñez, que não está bem no Liverpool, mas tem muito potencial. O momento do futebol sul-americano, tecnicamente, é muito baixo. Talvez também pela falta de enfrentamento com as seleções europeias. E só para fechar essa sua primeira participação aqui no Jornal da Manhã, comparando o Brasil de 2022 com o Brasil de 2018. A gente teve a manutenção do Tite, né, no cargo, algo que não acontecia desde lá de 82, 86 com o Tele Santana, mesmo não ganhando uma Copa, ele continuou, na verdade ele voltou, né, para a seleção. E o Tite de hoje é um Tite mais experiente na comparação com 2018 e as opções que o Brasil tem são bem melhores, Mauro? São interessantes. Se você pegar os 11 que estrearam na Rússia e os 11 que vão estrear quinta-feira contra a Sérvia aqui na Jovem Pan, é quase que do mesmo nível, mas o time hoje chega melhor preparado, melhor entendido, um trabalho mais longevo. Então o Tite havia assumido a seleção em setembro de 2016 para uma Copa no meio de 2018. Agora não, é de setembro de 2016, claro, até agora, novembro, lá no Catar. Eu vejo a seleção mais preparada coletivamente, com mais opções de banco, algumas de banco que para mim até serão titulares, como é o caso do Vinícius Júnior, que deve começar o Mundial como reserva, e um treinador mais experiente, uma comissão técnica mais rodada e extremamente competente. Se eu pudesse dizer agora qual seria o treinador ideal para substituir o Tite ao final da Copa, ganhando,
eu acho que vai ganhar ou não ganhando, eu gostaria de ver o Tite. Não vai ser o Tite. Mas eu acho que o trabalho é muito bom e o Brasil está preparado para ser campeão. Se não for, é uma série de contingências. Espero que não tenhamos uma noite de Courtois como a gente viu na Rússia. Mas se o Brasil jogar o que sabe, perdão, e pelos que os outros não estão jogando tão bem, dá para a gente fazer volta olímpica com o Hexa no Catar. Isso. Mauro Betting, até mais tarde. Valeu. Até daqui a pouco. Até.